Boa tarde, alunos do segundo ano aí, 200, né? E vamos para mais uma aula. Essa aula, na verdade, ela já teve início antes da quarentena. A aula anterior eu passei uns vídeos sobre o tema arranjos e combinações. Eu não sei se ficou tão bem esclarecido pelos vídeos que eu mostrei, mas dessa vez eu preferi fazer o mesmo vídeo e explicar da mesma maneira. Então vamos lá, análise combinatória já sabemos que é um método de contagem, né? Quando queremos fazer alguns tipos de agrupamentos de elementos, nós dispomos aí da ferramenta chamada análise combinatória, que é subdividida em fatorial, que todo mundo sabe que é um fatorial. Aí nós temos o PFC, princípio fundamental da contagem. Temos o arranjo, a combinação e a permutação. Nós trataremos hoje exclusivamente da permutação, mas faria uma prévia aí de uma revisão sobre arranjos e combinações. Eu vou iniciar aqui com um vídeo, com um exemplo, e à medida do possível nós vamos interpretando, dizendo aí a classificação do problema quanto arranjo, combinação ou PFC, e tentar resolver de uma maneira bem mais fácil. Aqui diz assim: de quantas maneiras diferentes um cliente poderá se servir em um restaurante que apresenta os seguintes pratos? Olha só, a pessoa tem 10 tipos de massa para fazer sua escolha, tem 4 opções de carnes: carne de frango, carne de boi, carne de calango, carne de avestruz, tem 4 tipos de carne. E também ela vai ter 6 saladas diferentes para escolher uma e 2 sobremesas. Então a pessoa que vai se servir nesse restaurante e pretende consumir uma de cada dessas opções, então ela tem quantas formas de fazer seu prato? Lembrando que esse prato deve ter um tipo de massa, um tipo de carne, um tipo de salada e um de sobremesa. Então, ela tem quantas opções? Primeiro, vamos analisar aqui qual é o tipo de agrupamento que eu devo aplicar. Qual o tipo de análise combinatória? Acho que nós já falamos. Olha só. Agrupamentos em que aparecem diversos conjuntos diferentes e geralmente pedindo para se escolher um elemento de cada conjunto, esse tipo de agrupamentos são chamados de PFC. Olha, eu tenho aqui nesse grupinho aqui, nesse conjunto, é um conjunto, eu tenho 10 elementos. Nesse outro eu vou ter 2, no outro terei 6 e no outro 2. Eu vou usar um de cada. Então esse tipo de agrupamento é o PFC. Para escolher uma massa de 10 massas, a pessoa vai ter quantas escolhas? Nós temos aqui os conjuntos: tipo de massa, carne, salada e sobremesas. A pessoa vai ter que escolher um tipo de massa, mas ela tem quantas opções para escolher essa uma massa de um total de 10? Ela vai ter 10 opções. Para escolher uma carne, um tipo de carne de um total de 4 carnes, ela vai ter, claro, 4 opções. Assim como ela vai ter 6 opções para escolher uma salada, já que o total são 6, e 2 para a sobremesa. Já identificamos que esse problema em que aparece mais de um conjunto e o problema pede para você relacionar todos esses conjuntos ou alguns deles, tá certo? Fazendo-se a escolha de um elemento de cada. Então esse tipo de problema ele recai sobre PFC, tá? Eu tenho 10 escolhas para escolher a massa, eu tenho 10 escolhas para massa, 4 para
para carne, 6 para salada e 2 para sobremesas. Aí é só multiplicar. 10 vezes 4 vezes 6 vezes 2, eu tenho aí, ó. Vou multiplicar aqui. 6 vezes 2 é 12. 12 vezes 4 é 48. 48 vezes 10, 480 opções de escolha, certo? Aqui eu tenho mais um outro problema. Nós vamos ler, tentar interpretar e classificar ele quanto a PFC, arranjos ou combinação. Ainda não mostrei a permuta, né? A permutação, então ele vai se enquadrar em um desses três. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essas escolhas podem ser feitas? Olha só. Antes de eu partir para uma fórmula, eu tenho que saber, eu tenho que interpretar esse problema para eu poder aplicar a fórmula correta. Esse conjunto aqui é 15 funcionários. Olha só, nós só temos um conjunto. Esses 15 funcionários vão ser escolhidos 2. O vice-diretor e, claro, o diretor. São 2 pessoas, certo? Aí eu tenho que classificar, eu tenho que saber que tipo de conjunto é esse. Para mim saber se ele é uma permuta, se ele é uma combinação ou um arranjo, então basta formar um grupo e analisar se a ordem desse grupo importa. Agrupamentos em que a ordem importa são chamados de arranjos. Agrupamentos em que a ordem não importa são chamados de combinações. Vamos imaginar aqui que João seja um dos 15 escolhidos e Fernando um outro. Nota que em cada um desses agrupamentos eu tenho os mesmos elementos, mas nesse grupo aqui, quem é o presidente? É João. Quem é o vice? É o Fernando. No segundo agrupamento, embora sendo os mesmos elementos, quem é o presidente? Agora é o Fernando. Quem é o vice? O João. Nota que quando troca-se a ordem, ela importa. Por que ela importa? Porque quando você troca a ordem, você forma um grupo diferente. O grupo aqui já é diferente desse grupo, somente pela ordem, certo? Então, quando a ordem importar, o nome desse agrupamento é chamado de arranjos. E nós já descobrimos que é um arranjo. Vamos desenvolver o problema. Aqui eu tenho um arranjo de 15 elementos que serão agrupados de quanto em quanto? De 2 em 2. Aí vamos relembrar aqui a fórmula do arranjo. A fórmula do arranjo é n fatorial dividido para n menos p fatorial. Esse n é o número de elementos do conjunto e o P é os subconjuntos, é a forma de que serão reagrupados esses elementos. Eles serão reagrupados de 2 em quantos possíveis grupos de 2 em 2 diferentes podemos formar. E vamos lá, sabendo que o N aqui é 15 e o P, que é os subgrupos, é um 2, basta desenvolver a fórmula. E aí vai ficar assim, ó. 15 fatorial. Ó, vai ficar 15 fatorial sobre o n menos p, onde o n é o mesmo 15 e o p é o subgrupo 2. Que, dando sequência, vai ficar... Aqui nós vamos subtrair o denominador. 15 menos 2 dá um 13. E aí nós temos a expressão 15 fatorial sobre 13 fatorial. Essa expressão aqui já foi ensinada também, né, antes da quarentena.
eu tenho dois fatoriais e um dividindo o outro, né? É o caso 13 fatorial dividindo 15 fatorial. Então nós vamos desenvolver o 15, que é o maior deles. Nós já sabemos que esse 15 é o produto do 15 e todos os seus antecessores naturais até o número 1. Da mesma forma o 13. Então aqui no 15 nós já temos o fator 13 fatorial. Então nós vamos desenvolver ele. E ao desenvolver ele, vai ficar 15, 14, 13. Eu não vou passar do 13, porque já sei que aqui tem um 13 fatorial. É um fator comum. E numa divisão, fatores comuns eles serão eliminados. Eu posso eliminar os que são comuns, sobrando aí apenas 15 vezes 14. E esse produto equivale a 210. Olha só, a análise combinatória, o difícil dela não é nem desenvolver a fórmula, é achar a fórmula através da interpretação. Vamos ver mais esse? Vamos classificar antes de eu iniciar a aula de hoje. A aula de hoje vai ser permutação, é uma aula bem simples. Aqui diz assim, ó, em uma urna de sorteio de prêmios existem 10 bolas enumeradas de 0 a 9. Determine o número de possibilidades existente num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Vamos imaginar que dentro de uma urna tenha 10 bolas. E essas bolas estão numeradas do 0 ao 9. E também vamos imaginar que uma pessoa vai ter que pegar quantas bolas? 6 aqui, ó. Vamos imaginar que a Gisele, ela vai ter que pegar 6 bolas. Na ordem que ela pegar, ela vai formar um número. Então, esse número que vai ser formado pela retirada de 6 bolas de um total de 10 bolas, pode ser formado de quantas maneiras diferentes? Primeiro, vamos interpretar o problema. Esse tipo de agrupamento, ele se enquadra em um PFC? Eu poderia resolver ele com PFC? Alguns problemas da análise combinatória podem ser resolvidos com permuta, com PFC. Ele se enquadra, nem todos. Eu tenho aí uma urna e dentro dessa urna tem 10 bolas numeradas. Então eu tenho um conjunto. Agora eu vou reagrupar esses elementos de quanto em quanto? De 6 em 6. A cada 6 números, eu trocando um algarismo dessa sequência, eu tenho um número diferente. Então eu posso ter quantas sequências diferentes de 6 algarismos? Esse problema pode ser resolvido com PFC, viu? Ele pode ser resolvido, é só fazer 6 tracinhos. Por que ele pode ser resolvido com PFC? Porque os algarismos são distintos. Tem 10 bolas, então a primeira bola ela vai ter 10 possibilidades. A segunda ela vai ter 9, a terceira ela vai ter 8, a quarta vai ter 7, a quinta vai ter 6 e a última ela vai ter 5 possibilidades de pegar um número aí diferente. Isso aqui é PFC. Ao multiplicar esses valores, eu tenho um total de sequências que é possível formar. Mas também posso resolver com arranjos. Por que com arranjos? Porque, como eu já disse, a ordem aqui vai importar. Se tu tens o número, vamos supor, um número de 3 algarismos só, para te entender. 381. 3 elementos distintos, mas se eu trocar essa ordem aí, ó, nota que a ordem importa. Aqui é 381, aqui é 183. Então a ordem importa, é um arranjo. Eu resolvi o problema com PFC aqui primeiro, mas também pode ser resolvido com arranjos. E todos já sabem que a fórmula de arranjo
é... Bem, todos sabem que a fórmula de arranjo é n fatorial sobre n menos p fatorial. Então o n aqui vai ser o 9 e o p vai ser o 6. Vamos só substituir. Substituindo eu tenho n é 9, aqui tenho 9 menos o p que é 6. Eu nem precisaria desenvolver, mas vamos lá. 9 tira 6 dá 3, e aí eu tenho aquela fórmula, perdão, aquela expressão que eu devo simplificar. Aqui, como 9 é maior do que 3, eu vou desenvolver o 9 até o número 3. Como os dois são comuns, eu vou cancelar os dois. Matar, como eu chamo, matei, ou a minha expressão mais comum, ó, o 3 comeu 3 embaixo. Sobrou quem? 9, 8, 7, 6, 5, 4. E eu devo multiplicar esses valores. E ao multiplicar eu tenho aí o número 60.480. Então, olha, de 0 a 9, sendo 10 bolas com essa numeração, para se tirar das 6 bolas, para se formar um número, olha só, nesse problema aqui ele fala de sequência, tá? A palavra sequência. Porque se ele quiser saber quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar, aí para esse exemplo que eu acabei de citar, eu deveria desprezar no início a possibilidade desse número inicial ser um zero. Aqui diz, ó, mais um problema, vamos interpretar. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. Vamos primeiro analisar o problema. É um conjunto só, né? Esse conjunto é composto de 8 elementos. Ó. Vamos supor que seja um grupo de 8 ratos de laboratório. E aí o cara lá, pesquisador, vai escolher 3. Eu tenho aqui o grupo, que é chamado de conjunto, que serão escolhidos de 3 em... Então esse problema é um arranjo, é uma combinação. Aqui no problema não especifica funções diferenciadas para as cobaias, tá? É como se fosse feito um experimento único para as 3 cobaias. Então, nesse tipo de agrupamento, percebe que a ordem não importa. Tanto a cobaia A quanto a cobaia B ou C, elas participarão de um mesmo experimento. Se eu trocar esse grupo aqui ABC para CBA, continua sendo o mesmo grupo, porque aqui a ordem não importa. Se o problema não disser algo diferenciado para cada um dos escolhidos, aí você já vai direto para uma combinação. Quando a ordem importa, o problema vai ter que dizer. Ele vai citar funções diferenciadas, como foi o caso da escolha de duas pessoas de um total de grupo do problema anterior. Era 15 funcionários e foram escolhidos 2. E aí ele diz, 2, mas para que um vai ser presidente, outro vai ser vice-presidente. Então, seguindo aqui, olha, nós teremos uma combinação de 8 elementos, serão escolhidas de 3 em 3. É uma combinação, né? Aqui, o problema está completo logo. Eu tenho aqui, olha, a fórmula é n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Esse n é o número de elementos, p é as maneiras que serão reagrupadas. Então vamos substituir. N é 8, P é 3, aqui dentro cai N menos P, dá 8 menos 3, que vai dar um 5. Aí eu vou desenvolver essa expressão. Eu tenho 8 fatorial sobre 5 fatorial.
O 8 é mais próximo de 5, então vou desenvolver o 8 até o 5. Ó. 8, 7, 6, e eu paro aqui no 5. Ó. 5 vai comer o 5 embaixo. E o 3, aí sobrou a expressão aqui, ó, 8, 7, 6 e um 3 fatorial que sobrou embaixo, no denominador. Aqui esse 3, ele é um fatorial. O 3, ele é 3 vezes 2 vezes 1. E isso aqui vai dar um 6, ó. Esse 3 vale um 6. E por último eu mato aqui o 6 com 6, ó. 6, pego o 6 embaixo, restando aí de fator o 8 e o 7. E 8 vezes 7, quando multiplico, eu tenho 56. Então esse pesquisador, de um grupo de 8 cobaias, escolhendo de 3 em 3, ou escolhendo 3, ele tem 56 opções diferentes para escolher. Mas um problema é que diz assim, ó, de um grupo de 10 pessoas deve ser escolhido 2 homens e 5 mulheres. Olha, vamos entender o problema. Primeiro, esses 10 elementos, eles estão divididos em 2 grupos, que são 6 mulheres e 4 homens. 6 mais 4 dá 10. Eu tenho um grupo aqui que é 10, mas eu tenho aqui 2 grupos agora, que é um de 6 e outro de 4. Nós vamos trabalhar com esses 2 grupos. Nesse grupo de 6 vai ser escolhido 5. E no grupo de 4 vai ser escolhido 2. Esse agrupamento é um arranjo ou é uma combinação? Olha só. Para ser um arranjo, vai ter que ser especificado aí funções diferentes para cada escolha. Por exemplo, deve ser escolhida 2 homens. Ele não diz o que cada homem vai fazer, assim como ele não especifica o que cada mulher escolhida vai fazer. Quando o problema não especifica, é subentendido que farão a mesma coisa, todos os escolhidos. Ó. Ele não especificou, então é subentendido que cada escolhido vai fazer uma mesma coisa. Então, esse agrupamento é uma combinação. A ordem não vai importar aí, já que ambos farão a mesma coisa. Se fosse tomar suco de maracujá, tanto faz o A, o B, o C. Esse tomou o que? Suco de maracujá. Esse aqui tomou o que? Suco de maracujá. Esse tomou o que? Suco de maracujá. Então, se eu inverter essa ordem, é um A agora, né? A pessoa C tomou o que? Suco de maracujá. A B, suco de maracujá. A pessoa A tomou o que? Suco de maracujá. Então, ninguém fez algo diferente do outro. Então, esses agrupamentos que você altera a ordem e ela não importa, ações. Agora, se esse tomasse suco de laranja, esse suco de uva, esse suco de, sei lá, pupuaçu, goiaba, aí sim, aí já não seria a mesma coisa para cada elemento, e aí o agrupamento seria outro tipo de agrupamento, já que fariam coisas diferentes, né? Agora vamos seguir aqui o problema. Então, olha, eu tenho aqui 10 pessoas, mas esses 10 estão divididos em 6 e 4. Do grupo de 6 vão ser escolhidos 5. Do grupo de 4 vão ser escolhidos 2. Aqui nós faremos duas combinações. Vamos combinar as mulheres, 6 mulheres para escolher 5. E do grupo de 4 homens serão escolhidos 2. Faremos 2 agrupamentos separados e faremos o produto em seguida deles. Aqui, ó. Aqui eu farei a combinação do número de mulheres tomada de 5 em 5 e também a combinação do número de homens tomado de 3 em 3. Perdão, o grupo de homens é de 2 em 2. Vamos seguir com o problema. Já mostrei a fórmula anterior, que é essa aí, onde o N é o total de elementos do conjunto, P é o subconjunto, é as maneiras que serão reagrupadas. Então, essa mesma fórmula eu vou aplicar tanto para escolher 5 mulheres de um total de 6, também aplicaria a mesma para escolher 2 homens de um total de 4 homens. Eu não sei. Estamos escolhendo 5 mulheres de um total de 6.
Aí vai ficar o M aqui é o 6, 5 é as escolhas que serão feitas. Aqui eu tenho 6 menos 5 que vai dar 1. Mas vamos aqui para o problema logo simultaneamente das escolhas dos homens. São 4 homens e serão escolhidos 2. A mesma fórmula substitui o P pelo 2, ó, e o N pelo 4. 4 elementos. Subtraindo aqui e subtraindo aqui também, teremos, vou repetir o 6, o 5, 6 tirar 5 é 1, 4 tirar 2 vai ficar 2, eu tenho o 2 que eu já tinha, com o 2 da subtração. Agora vamos desenvolver essas duas expressões. Como eu tenho 2 fatoriais embaixo, eu vou ter que desenvolver o de cima, que é o maior, para matar com o mais próximo que estiver embaixo. No caso, o 6 eu vou desenvolver até o 5. Que vai ficar 6 vezes 5. Aqui já é um 5. 5 vai comer o 5. E aí eu desenvolvi aqui, olha, o 4 até o 2. Eu tenho dois números 2. 2 vai comer o 2. Sobrou o 6. Ó, no primeiro sobrou o 6. O 1 fatorial que sobrou aqui embaixo vale 1. Certo? O 1 fatorial vale 1. E 0 fatorial também vale 1, tá? Aqui, olha, eu tenho um 4 e um 3 que sobrou. E esse 2 fatorial desenvolvendo é 2 vezes 1, vale 2. Por último, eu vou dividir aqui o 4 pelo 2. Ó. Poderia multiplicar 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Mas eu vou trabalhar assim, simplificando. Ó. 4 dividido para 2 dá 2. Então, o que sobrou aí no final foi esse 6. O 1 é desnecessário porque ele é neutro, é subtendido. Embaixo, ó. Sobrou 2. E sobrou 3 aqui, e esse produto vale 36. Vamos para o próximo. Em uma sala há 8 professores de matemática e 10 de português e 4 de biologia. Queremos formar grupos de 2 professores de cada matéria. Olha só, pessoal. Aqui, novamente, nós nos deparamos com um grupo subdividido. Esse grupo ele é 8 professores de matemática, matemática, 10 de português e 4 de biologia. O conjunto em si é composto por 22 pessoas, mas ele já está subdividido os seus elementos. É como se fosse, na verdade, 3 conjuntos diferentes mesmo. O conjunto de professores de matemática, o conjunto de professores de português e o conjunto de professores de biologia. Nós vamos agrupar esses elementos de 2 em 2. De 2 em 2, aí vamos ver aqui se no resto do enunciado diz se farão ofícios diferentes, porque se não estiver falando, já fica subtendido que é uma combinação. Ó. Queremos formar grupo de 2 professores de cada matéria. De quantas maneiras distintas podemos organizar esses grupos? Ele não diz que os 2 de matemática farão curso X e nem os 2 de português farão curso Y, e tampouco os 2 de biologia farão curso Z. Então, quando não diz, não dá função diferenciada, então esse problema é uma combinação. Só que iremos combinar 8 de 2, 10 de 2 e 4 de 2. São 3 agrupamentos aí, ó. Os professores de matemática de 2 em 2, os de português de 2 em 2, os de biologia de 2 em 2. Ao finalizar esses 3 agrupamentos, eu efetuo o produto dos resultados. Então vamos ser mais rápido. A fórmula já sabemos. E aqui eu tenho 8 professores de matemática para ser escolhido 2. Aí pela fórmula
O P aqui é 2. O N é 8, onde tem N eu ponho 8. Aqui eu vou subtrair 8 tirar 2. Vai dar 6, ó. 8 tirar 2 vai dar 6. Eu já vou para esse problema aqui simultaneamente, ó. Eu conservo o 10, o 2 também, ó, esse 2 aqui. O 10 eu vou subtrair. O 10 eu vou subtrair 2, dá um 8. E já dou sequência ao próximo, conservo o 4. O 2, e faria a subtração. 4 tirar 2 é 2. Eu tenho 3 expressões para serem multiplicadas. E antes eu vou simplificar. Eu vou simplificar uma por uma primeiro aqui. O 8 ele é maior do que o 6. Eu vou desenvolver o 8 até o 6. E ao desenvolver o 8 até o 6, vai ficar 8, 7, 6. O 6 vai comer o 6, né? Vamos para cá, ó. O 10 é mais próximo do 8. Nós vamos desenvolver o 10 até 8. Ficou 10, 8, 10, 9, 8, que vai matar esse 8. E para o final, ó, o 4 vai matar um desses dois, ó, 4, 3, 2. O 6 mata o 6. O 8 mata o 8. O 2 mata o 2. Aí vai sobrar esse produto aqui, ó, 8 vezes 7. Sobre o 2 fatorial, aqui vai ficar 10 vezes 9. Sobre o 2 fatorial, aqui vai ficar 12, que é o 4 vezes 3, né? Sobre o 2 fatorial. Aí eu posso multiplicar e dividir, ou antes daqui eu tenho que calcular o fatorial do 2. O 2 fatorial vale 2. Então essa expressão aqui vai ficar assim, ó, desenvolver esses dois embaixo, cada um deles vale 2 já. Aí o 8 eu vou dividir pelo 2, o 10 pelo 2, o 4 pelo 2, e no final fica, ó, o 8 dividido para 2 dá um 4, 10 por 2 vai dar um 5, e o 4 por 2 dá 2. O que sobrou agora? 4 vezes 7, 5 vezes 9 e 2 vezes 3. Que quando eu desenvolvo todos esses produtos, eu terei 28, 45, 6, e novamente multiplico tudo, aí vai dar um valor 7.560. Então, pode ser feita essa escolha de 2 em 2, de um total de 8, 10 e 4, 7.560 maneiras diferentes. Agora que vamos para a nossa aula. Nossa aula de hoje é permutação. E o que é uma permutação? Permutação, ela é a permutação simples. Ó. Ela é um caso particular de arranjo. Toda permutação ela é de fato um arranjo. Lembrando que arranjos são aqueles em que a ordem importa. Certo? As permutações simples dos elementos PRQ. Suponha que eu tenho aqui um conjunto que tem esses 3 elementos. De quantas maneiras eu posso permutar? Vamos supor que sejam 3 pessoas. A pessoa P, a pessoa Q, a pessoa R. E elas vão pousar lado a lado para fazer uma fotografia. De quantas maneiras elas poderão pousar de frente a uma câmera? Nós temos aqui, ó, o P, o Q no meio, o R do outro lado. Aí é uma foto. Agora nós temos o P, aí dessa vez o R foi aqui para o meio. Nós temos 2 fotografias iniciando com a pessoa P. Vamos fazer um grupo diferente? Dessa vez a pessoa Q vem para o início. P, QPR é um grupo, mas eu posso agora pegar esse P e trocar com R aqui, ó. Ficou QRP. Nota que cada um é diferente do outro, ó. E agora vem mais um grupo onde o R vai ser o primeiro. Aí tem o R, o P e o Q. Um outro grupo. E por último o RQP. Então, de um total de 3 pessoas agrupando elas lado a lado, é possível formar 6 grupos. É possível formar 6 grupos. Isso aqui é um tipo de arranjo, é um caso particular. A fórmula para permutação é essa. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Ou seja,
Se eu vou permutar 3 elementos, a resposta disso é 3 fatorial. Aí todo mundo sabe o que é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar o número 6. Então, permutação. E como é que eu diferencio uma permutação de um arranjo de uma combinação? Eu já falei que a permutação é um caso particular de arranjo. Certo? Aqui eu coloquei uma letra C, mas é uma letra P. A letra A, perdão. Então vamos aqui ver uma análise de permuta. E eu vou melhorar o conceito. Permutação é trocar de lugar. Permutação, se for pesquisada no dicionário, ela diz assim: permutação é trocar de lugar reciprocamente. Eu tenho a letra A e a letra B. Como é que eu permuto isso? Trocando o B com o A. Trocar de posição, tá? Isso é permuta. O A vai para o B vai para o A. E cada um ocupa o lugar do outro. Eu já disse também que uma permutação, ela é... A diferença da permutação é que no grupo que é determinado, você vai utilizar todos os elementos desse grupo. No arranjo, você vai escolher alguns elementos, não escolhe todos. Quando é escolhido todos do mesmo grupo, esse problema já cai em cima de permutação, certo? Por exemplo, eu tenho aqui as letras A, a letra B, a letra C e a letra D. Vamos imaginar que aqui sejam 4 pessoas numa fila. Se eu disser assim, de quantas maneiras diferentes é possível formar uma fila com 3 pessoas, de um total de 4 pessoas? Olha só. Eu tenho aqui a princípio um agrupamento, né? um conjunto em que eu tenho 4 elementos. Tenho 4 elementos e eu vou escolher 3 para formar uma fila. Olha só, nesses agrupamentos em que eu tenho uma quantidade de elementos e escolho um agrupamento menor do que o total de elementos, ele pode ser um arranjo, ou ele pode até ser uma combinação. Vai depender se a ordem que eles vão receber, se a função que esses elementos escolhidos vão receber, terão o mesmo ofício. Se eu escolher a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, e eu não determinar funções diferentes para cada uma delas, isso aqui é uma combinação. Mas se eu disser que a pessoa A e a B e a C vai fazer algo diferente, já é um arranjo. Nota aí que eu tenho um grupo de 4 elementos e foram escolhidos 3. Agora, se é 4 elementos e vai ser escolhido todos os 4, aí já é uma permuta. Na permutação, todos os elementos do conjunto serão escolhidos. Aqui, ó, vamos ver o problema. Tomando como base a palavra UFPEL, resolva as questões a seguir. Quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais estejam sempre juntas? Primeiro, vamos entender o que é um anagrama. Anagrama é palavras formadas com letras de outras palavras, que pode ou não ter sentido. Vamos escolher uma palavra aqui desses enunciados. A palavra base. Essa palavra base, se eu quiser formar anagrama com ela, basta eu permutar as letras. Por exemplo, posso colocar assim, ó, beza. Ó,
Beza é uma palavra formada com as letras da palavra base. Embora beza não seja uma palavra usual do dia a dia, possa não ter significado, mas ela é um anagrama. Então lembra que anagrama é isso, são palavras que você gera a partir de outras palavras que pode ou não ter significado, certo? E outra, veja como é uma permuta. O conjunto de letras da palavra base tem 4 elementos. No agrupamento que eu fiz, tem quantos? 4, todos eles. Então, o conjunto da palavra UFPEL, ela é composta de 5 letras, 5 elementos. Se eu fosse calcular o número de anagramas completo dessa palavra, já sei que a fórmula de permutação é P de N é igual N fatorial. Essa é a fórmula que eu mostrei no início. Esse N é o total de elementos. E o total de elementos aí são 5. Então, se eu quiser saber o número de anagrama dessa palavra, basta eu fazer 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai totalizar 120 anagramas diferentes, certo? Bem, mas aqui no problema que segue, ele quer saber quantos anagramas pode ser formado com as letras da palavra UFPEL, de modo que as vogais estejam juntas. Olha só, teremos uma condição aí, e aí deveremos ficar atentos para essa condição, porque os agrupamentos que eu farei, eles terão que estar dentro desse critério, dessa condição. Eu vou usar aqui 5 tracinhos, cada tracinho eu vou pôr uma letra sobre cada traço, certo? Aqui, ó, a letra U e E, FPL. Bem, eu não coloquei na mesma sequência UFPEL, eu já separei aqui as vogais das consoantes. A regra aqui é que as vogais E e o U fiquem juntas. Ele não diz nada quanto às consoantes, porque se ele falasse também, eu deveria levar em conta essa condição. Então veja só, eu tenho na palavra UFPEL 5 letras. Se fosse para fazer anagrama de todas as letras, aliás, todos os anagramas possíveis, eu teria aí uma permuta de 5, que dá 120. Mas como ele colocou uma condição, e a condição é que as vogais fiquem juntas. Entendam que vogais juntas, não necessariamente elas têm que estar na mesma ordem. Porque quando o problema também pedir isso, que as vogais estejam juntas e escolhe uma ordem, a condição já é outra, eu tenho que levar em conta isso. Mas aqui ele diz que ela deve estar juntas. Então, eu tenho aqui um grupo, U e o E, que pode permutar entre si. Eles podem trocar de lugar. O U pode ir para o lugar do E e o E para o lugar do U. Permutar, trocar de lugar. Eu tenho a letra F, P e o L, que serão permutadas entre si. O F vai para o lugar do L, o L para o P, enfim. Certo? Então eu tenho aqui, olha, um grupo que eu vou considerar um único elemento. Aliás, eu tenho um grupo, um elemento, é como se o U e o E formassem um único elemento, o F mais um elemento, o P um outro elemento e o L outro elemento. Então eu tenho aí de início um P de 4, ó. Vocês vão fazer aí um P de 4. Aí dentro desse P de 4 aparece um elemento que é composto de 2, o U e o E, que poderão ser permutados, né? Poderão ser permutados. Como eu já falei, o E pode ir para o lugar do U e o U para o lugar do E. Ele não disse que o U e o E tem que estar nessa ordem, o E. Então é subentendido que o E pode ir para o lugar do U e vice-versa. Então isso acontece mais um P de 2.
O P de 4 se refere a um elemento, dois elementos, três elementos, quatro elementos. É como se essas duas letras estivessem num único lugarzinho. Aonde uma vai estar, a outra tem que estar também. Então eu tenho aí um P de 4. E P de 4 com todas as letras, contando que essas duas vão estar juntas. Só que essas duas que estão juntas, elas poderão se permutar entre si. Gera um P de 2. O resultado disso aqui é P de 4. Já sabemos pela fórmula que permutação de n elementos é igual a n fatorial. O n aqui é 4 e o n aqui é 2. Então é só calcular o valor do 4 fatorial e o valor do 2 fatorial. 4 fatorial, todos já conhecem, estão careca de saber que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar o número. 4 fatorial vai gerar o número aí do hélio, né? O número do hélio, o número 24. Né, hélio? E o 2 vale 2. Quando eu multiplico 24 vezes 2, eu tenho aí 48. Certo? Formam 48 anagramas. Vamos para o próximo. Quantos anagramas podem ser formados com as letras UF juntas? Para esse problema, aqui diz a condição que as letras U e o F devem estar juntas. Novamente, ele não diz que U e o F tem que estar juntas e nessa ordem. Quando ele diz assim, juntas e nessa ordem, em todos os anagramas, o U e o F tem que estar na mesma ordem. Então, se ele não diz, aí é subentendido que o F pode ir para o lugar do U e vice-versa. Eu tenho aqui 5 traços, onde cada um vou pôr uma letra, U, F, o FIPEL. Lembrando que o U e o F vão ficar juntos em qualquer anagrama, não importa a ordem deles, eles podem se alterar, o F para o lugar do U e vice-versa, mas tem que estar juntos. Então, quantos anagramas pode ser formado dentro dessa condição? Novamente, o U e o F, esse problema aqui é semelhante ao anterior. O U e o F formam um elemento, aí eu tenho o P, o E e o L, outros 3 elementos, que geram P de 4. 1, 2, 3, 4. É como se aqui fosse um saquinho com 2 letras dentro e você vai permutar elas juntas. Então, P de 4. 1, 2, 3, 4. Só que essas 2 letrinhas que estão juntinhas, elas poderão ser permutadas. O F para o lugar do U e o U para o lugar do F. Gerando um P de 2. O total aí de resultado é o mesmo do exercício anterior. É um P de 2 vezes um P de 4. P de 2 vale 2 e o P de 4 é o número do L novamente, que vai dar aí 48 anagramas. Quantos anagramas, vamos para o último aqui desse slide. Quantos anagramas podem ser formados com a letra UF? De novo, olha, UF. Só que dessa vez, além de juntas, tem que ser na mesma ordem. Parece com o mesmo problema, mas aí ele acrescentou algo a mais. Aqui ele não disse que tinha que ser na mesma ordem, nesse ele diz que tem que ser na mesma ordem. Então vamos lá. O F juntas, o PEL pode ficar de qualquer jeito, né? São separados. Só que aqui, pessoal, o F não vai ser permutado. O U vai ser U e o F na mesma ordem. Onde tiver um anagrama aqui, vou dar um exemplo aqui, U, F, juntos. Vou botar aqui o P, botar o E e colocar o L, Esse P eu coloquei na frente, conservei as 2 letras aqui exigidas juntas, o E e o L, é uma permuta. E o nome aqui é PUFEL. PUFEL pode ser uma palavra que tem significado ou não. O certo é que aqui é um anagrama e a letra UF estão juntas e na ordem que é exigida o F. Então aqui eu conto o F como único elemento, P mais um elemento, E outro elemento e o L outro elemento. Nós temos aqui 4 elementos. Aí é só fazer P de 4.
Tenho certeza absoluta que vocês sabem fazer um P de 4, né? P de 4 é 4 fatorial e 4 fatorial, novamente aí 24. Tô brincando aí, Ellen, não é teu número não, tá? Vamos com mais um problema? 5 pessoas querem acomodar-se em um automóvel de 5 lugares. De quantas maneiras isso poderá ser feito? Olha só, pessoal. Eu tenho aqui um grupo que é 5 lugares. Esses 5 lugares serão escolhidos de que maneira? Com 5 pessoas. Novamente, pessoal, ó, agrupamentos em que a quantidade de elementos corresponde à quantidade de reagrupamento é uma permuta. Se fosse 5 lugares para ser ocupado com 3 pessoas, 4 pessoas, uma quantidade menor do que o total de lugares, esse problema poderá ser uma combinação, certo? Ou poderá ser um arranjo, dependendo da característica que é atribuída às pessoas que vão ocupar esses assentos. Mas aqui, ó, são 5 lugares, serão ocupados por 5 pessoas apenas. Então é uma permuta. De quantas maneiras poderá ser feito? Aqui, olha, eu já sei que eu tenho 5 elementos no grupo e já é uma permuta porque são 5 lugares e vão ser preenchidos por 5 pessoas. Elas vão se alternar nessas cadeiras. E de quantas maneiras diferentes poderia ocupar? 5 fatorial. 5 fatorial é o mesmo que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso vale 120 maneiras diferentes, tá? Vamos para mais um. Acredito que o último. 4 livros diferentes de matemática. Aí são eles, ó. Vamos para mais um. 4 livros diferentes de matemática. 6 livros. 6 de física e 2 de química devem ser arrumados em uma prateleiras. Quantas arrumações diferentes podem ser feitas? Vou imaginar que a Luana trabalha em uma biblioteca e ela tem que arrumar alguns livros que chegaram recentemente, que são 4 de matemática, lembrando que esses livros são diferentes, são 6 de física e 2 de química. Ela vai arrumar numa prateleira, né? Vai todos ou empilhados lado a lado. Aí, nós temos duas condições aqui. Digamos que o dono da biblioteca fez essas exigências. O primeiro, os livros de cada matéria devem ficar juntos. Olha a condição. Então ela vai arrumar todos os livros de maneira que os de matemática fiquem juntos. Os de física também fiquem juntos e os de química. Como ela deve fazer isso? Vamos bem para cá para cima. Ó, são quantos livros de matemática? 4. Então eu vou fazer um traço para cada. Ó. Isso aqui é como se fosse um grupo. Quantos são de... Aqui é os de matemática. Quantos são os de física? São 6. Eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É outro grupo. Quantos são de química? 1 e o 2. A primeira condição aqui é que esses livros devem ficar juntos. Então vamos ver aqui, ó, ela pode permutar esses livros aqui, ó, os de matemática entre si. Ela pode fazer uma permuta, trocar eles de lugar, mas de maneira que eles fiquem juntos. Então ela tem aí um P de 5. O mesmo pode fazer com os de física. Ela tem 6 livros, ela vai fazer um P de 6. E também um P de 2, que são os de química. Mas, porém, tem uns 3 grupos. Olha, ela pode permutar. Os de química, todos juntos, poderão ir para esse lugar dos de física. E os de física poderão ir para os de química. E aconteceu o mesmo com o de matemática. Então, ela, além desse P de 5, que são os livros de matemática, P de 6, que são os livros de física,
P de 2, que são os livros de química, ela ainda pode fazer um P de 3. O P de 3 são os 3 grupos que poderão ser permutados entre si. E aí, olha, 5 fatorial, P de 5 vale 5 fatorial. P de 6 vale 6 fatorial. P de 2 vale 2 fatorial. E o P de 3 vale 3 fatorial. Aí, olha, é só calcular os fatoriais. Lembrando que vocês já estudaram. Olha, o P de 5 vale 120, P de 6 vale 720, P de 2 vale 2 e P de 3 vale 6. É só pegar esses valores e multiplicar. 120 vezes 720, 720 vezes 120 vezes o 2 vezes o 6. E ela vai ter um valor bem alto. Ela teria aí, ó, o número bancário da minha conta. Depois que eu tirei aí uma quantidade significativa. Aí ela teria, na verdade, 1.036.800 maneiras para arrumar esses livros. Vamos para a última. Se a condição agora fosse apenas os de matemática devem ficar juntas. Olha só. Aqui ele não diz ordem, juntas e nessa ordem. Se os livros fossem numerados 1, 2, 3, 4, e ele escolhesse uma ordem, todos os agrupamentos teriam que ter aquela ordem, mas ele não diz. Então, novamente, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí vou para os livros de física, que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? E os de química, que são 2. Nesse agrupamento, ele só diz que esses de matemática devem ficar juntos, os demais não, eles devem ser misturados se quiser, né? Se quiser não, ele está pedindo que sejam misturados. Mas aí cabe a ela querer, ela poderia colocar os de química sim, aliás, os de física juntos, os de... não importa, ela teria quantas opções para arrumar esses livros, sendo que a condição agora é que os de matemática fiquem juntos. Olha, aqui eu vou considerar todos esses livros de matemática um único elemento. Aí eu tenho aqui, ó, 2 elementos, que é o próximo livro de matemática, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olha, os livros de matemática vão ser considerados um único elemento. É um grupo de livros que estão juntos. Os de física e os de química, eles poderão ser permutados um a um. Pode ser misturado entre si. Então eu considerei aqui, ó, um elemento. Aqui eu tenho mais 6 elementos e aqui mais 2 elementos. Aqui eu tenho um total de 2 com 6, 8, 9 elementos. Eu tenho aí um P de 9. P de 9, isso vale, é um 9. P de 9 vale 9 fatorial. Mas, como aqui não diz que esses livros de matemática, além de juntos, deve ter uma ordem, subtém que eles poderão ser permutados entre si. O livro 1 pode ir para o lugar do livro 2, o 2 para o 1 e trocados de ordem. Então, além desse P de 9, eu tenho aqui nos livros de matemática outra permutação, que é a permutação de 4 livros entre si. Total de resultados é 9 fatorial. 9 fatorial já sabe que é um número bem alto, né? No primeiro agrupamento ela tinha
Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lá é P de 5, P de 6, P de 2, P de 3. 120 vezes 720 vezes 2 vezes 6 e aqui eu tenho 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e para finalizar nós temos aqui a palavra Pernambuco e ele pergunta quantas anagramas pode ser formada de maneira que pé fiquem juntas. Olha só, pé vai ficar juntas, né? Ele não diz que tem que ser na ordem pé. Pode ser rap, pode ser pré. Essas três letras juntas, elas podem ser permutadas, formando aqui, ó, pré. Pode ser rap. Ou pode ser ainda o é. Para finalizar, quantas palavras distintas podemos formar com a palavra Pernambuco? Olha, Pernambuco, temos quantos elementos? Ele não deu nenhuma condição na primeira pergunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele te deu 10, tem 10 elementos. Esses elementos não são repetidos, então eu tenho aí um P de 10. P de 10 vale 10 fatorial. 10 fatorial, todos sabem que é só multiplicar todos os números até o 10. De 10 até 1. 10 vezes 9 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é neutro. Eu tenho aí o número 3.628.800. Ok? Isso aqui é o saldo bancário aí da conta da Gisele, né? A segunda pergunta é: quantos começa com a sílaba pé? Dessa vez deve começar com pé. Nesse caso, ele não diz que tem que ser na mesma ordem pé. Então vamos contar aqui pé, um único elemento. Aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Eu tenho a princípio P de 8. São consideradas as três letras juntas, que é exigida, um único elemento, e as demais que são mais 7. Mas ele não disse que a ordem desse grupinho PR, PER tem que ser a mesma PER. Ela pode ser permutada, por exemplo, pode ser um rap. Rap é um exemplo em que eu tenho as três letras PRE juntas. Então essas três letras poderão ser permutadas. Eu tenho aí P de 8, que são os 8 elementos, considerando PE um único elemento. E tenho mais um P de 3, que é justamente esse grupinho aqui, ó, 3 letras. Se tivesse 4 letras, seria um P de 4. 8 fatorial
Aí é só calcular. 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. E eu tenho aí, ó, 40.320. Que eu vou multiplicar por 3 fatorial, que vale 6. Aí é só multiplicar pelo 6, eu tenho 241.920. Esse é o total de anagramas que eu posso formar com as palavras, a letra da palavra Pernambuco, com essa condição que rap fique juntas, não necessariamente nessa ordem. Vou deixar uma atividade aí, qualquer coisa me chama no PV. Se não tiver ficado bem aí a explicação, a gente tenta aí fazer de novo e vamos tirar proveito aí da melhor forma, tá? Bye bye, até a próxima.